Tá bom? Bom, bom, gente, muito bom. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Luana, por participarem. Eu sempre gosto de falar assim, que esses encontros novos começa com pouca gente, mas quando a gente menos espera, vai ter bastante gente. Eu espero que seja um grupo de estudos para a gente colocar em prática o que a gente viu lá no Mente Milionária. Foi a primeira vez sua, né, Cláudia, no Mente Milionária? É sim, é a primeira vez. Pois é. A Cláudia, ela estava contando aqui nos bastidores que trabalha no sul de Minas, em Poços, e um dos seus trabalhos é você vender ali os treinamentos, os mastermind do Napoleão Hill. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Depois eu quero conhecer, porque eu ainda não fiz nenhum treinamento oficial, hein? Depois a gente conversa aí, quem E, sabe. e Eu tô esse é aqui em São oficial. Paulo, né? Oi? Ele é oficial no Brasil. O Isso, Instituto. não, isso, eu estou em São Paulo, né? Que é a fonte, então devo estar perto da fonte. Mas vamos lá, olha só. Eu vou trazer aqui um super resumo do que a gente viu, mas como eu já tinha feito, na verdade, eu posso contar um segredo? Esse resumo não é nem da mentoria, não é nem da mentoria, é de uma palestra de 1 hora do T. Harv Eker e do Doug Nelson. Esse Miro que você está vendo, como eu estava contando, né? O Miro é um painel maravilhoso de notas. Isso daqui é o resumo do Micro 10X 2020, que foi online. Então, dia 1, dia 2, dia 3, e a última palestra foi do Tim Haverk. Agora que eu lembrando aqui, não é nem a anotação do treinamento mesmo de 3 dias, mas já serve porque é um super resumo. Mas para quem nunca viu o Mente Milionário, é só para a gente não deixar, porque está gravado, vai ficar gravado no canal do YouTube. É um livro imperdível, né, Cláudia? Quando que você leu? É um livro fundamental. Sim, ele, na verdade, ele começou a mudança no meu mindset. Eu li o ano passado, logo depois que eu terminei a campanha de deputado estadual, que a gente ganhou, e eu estava ainda esperando ver o que eu ia fazer depois disso. E aí eu li ele. Eu li, demorei uns 2, 3 meses para ler, mas foi o ponto de virada na minha vida. Muito bom. É um daqueles livros. Agora, eu não li o livro, eu fiz a imersão. Isso que é interessante, foi o contrário. Eu participei primeiro da imersão. Eu tinha preconceito, vou te contar, porque desde 2019 tinham me falado dos treinamentos no Brasil. Eu falava, é um treinamento motivacional, tal, né? Aí a gente morde a língua, né? Depois eu falei, não, eu estava errado, devia ter feito. Bom, está trazendo aqui uma das frases que eu mais gosto, que é: o sucesso é apenas comparecer. E é o que a Cláudia e a Luana estão fazendo. E as perguntas fisgam a mente. Essa é uma coisa muito boa de treinamento, você sempre perguntar, né? Perguntar para as pessoas. Por exemplo, isso aqui é um vídeo, está gravado. Aqui tem pouca gente, mas quando for para o meu canal vai ficar lá eternamente. Então, se alguém estiver assistindo, eu posso perguntar assim: quem não quer ter uma vida de sucesso e mais prosperidade financeira? Quem não quer fazer uma transição de carreira e começar a ter algo que seja seu e não dos outros? Quando você faz essas perguntas, isso é uma técnica que não é nem da mente milionária, é PNL, Programação Neurolinguística. Você faz uma pergunta cuja resposta eu já sei que vai ser sim. E aí eu trago. Entendeu? Oi, pode Eu, falar. eu, eu não usaria o não, entende? Eu faço perguntas sempre afirmativas. Isso é Napoleão Hill. Isso, quem gostaria, né? Não pode ser quem não quer, é sempre positivo. Exatamente. Quem quer? Eu uso não quando eu vou falar assim: olha, aprender origami não é tão fácil. Aí é diferente, porque eu usei uma estratégia inversa do não. Mas eu colocar Mas é desafiador, porque quando você desafia, você bota pressão nas isso. pessoas, entende? Não uso não. Então é só umas técnicas que isso já é PNL e Napoleão Hill junto, entende? Aí você vai misturando. Bom, mas revendo lá a parte da árvore, é o que a gente viu lá no treinamento. As pessoas querem mudar o fruto, né? Quanto que eu ganho, quero mudar o emprego, quero mudar o carro. Quer dizer, tudo isso são visíveis, mas as pessoas não enxergam o invisível, não enxergam assim, gente, peraí, eu ainda estou com o meu ego deixando me comandar. Nossa, eu ainda estou
Eu fico bravo com as pessoas quando acontece uma situação. Ah, o cliente pede uma coisa, eu já fico irritado. Quer dizer, isso é raiz. É o que é que você está deixando acontecer que está te dominando. Então, aqui é um resumo. E o que mais tinha aqui das minhas anotações? Cara, isso aqui é ótimo, né? Falta de dinheiro. Aí eu botei um X bem grande, porque geralmente as pessoas têm o hábito de falar: ah, o meu problema é a falta de dinheiro. Para quem fez a mente milionária, essa frase nem existe, né, Cláudia? Não, nem existe. Não existe. Dinheiro é solução, dinheiro é energia. E aí, ele falou lá, isso é clássico. Clássico, 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 né? Processo de manifestação. Pensamento geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Eu, por exemplo, pensei, será que eu faço 10h30 da noite? Caramba, pô, quero estar com a família, quero descansar. Mas aí eu lembrei de uma coisa. O Blair Singer, que fez o treinamento Train the Trainer, sabe o que ele fala, Cláudio e Luana? Depois de um treinamento, você precisa rever o conteúdo logo nos primeiros dias, porque isso vai fixar o aprendizado muito melhor. E é por isso que a gente está aqui. Que Depois eu conto melhor essa história do Train the Trainer, porque foi sábado e domingo, e no domingo, 7 da manhã, eu estava fazendo a revisão do Train the Trainer. que legal. E aí no dia seguinte o Blessinger falou isso. Quem revê o conteúdo e tal, eu falei, pô, tô dentro. Aí tem as declarações de dinheiro. Tá gostando do Miro? O Miro é muito legal, né? Eu amo o Muita. Miro. Sei. Para dar Vou, aula pro- online é maravilhoso. vou procurar. Ó, depois, não, eu já dou aula de Miro. Se você procurar no Google aula de Miro, vai achar minhas aulas. Aliás, eu já tenho um curso de Miro. Mas eu Que falo uma coisa, eu tô cansado dessas coisas de videoaula. Eu tenho mais de 40 mil alunos na Udemy. Aí você fala, nossa, 40 mil alunos, tá rico. Não, porque a maioria acaba sendo curso gratuito para você conectar. Mas o que é que eu quero dizer? Não adianta você ficar assistindo aula de Miro, Cláudia. Nossa, mas você não acabou de falar que tem um curso de Miro? Eu falo, sim, mas eu prefiro que se você marque um dia, fala, você dá uma aula para mim? Dou. A gente marca, só que nessa aula, a gente faz como eu estou fazendo agora, a gente grava. E eu vou parar no seu networking, você para no meu networking, e a gente vai criando conexões mais verdadeiras. Bom, mas vamos lá. Resumindo, aqui, 3 métodos de condicionamento de dinheiro que faz a gente criar crenças limitantes. A primeira é a verbal. A gente ouve, né? Dinheiro não nasce em árvores, dinheiro é problema. O que mais você ouviu quando era criança? Ah, Tem ouvi que dinheiro não é mato, né? Não é dinheiro não grama. nasce em árvore, tem que poupar cada moedinha que você ganhar. Isso é É, verbal. A gente ouve. Agora, dos pais é interessante porque tendemos a ser igual ou exatamente o oposto. Então, o que é interessante? Eu não sei porque eu coloquei igual, acho que eu esqueci de apagar aqui. E o que é interessante? Eu, felizmente ou infelizmente, eu fiquei oposto, porque meus pais são muito controlados com dinheiro e eu não sou tão bom ainda. É um desafio para mim ainda. Mas o que entendi. acontece? Minha mãe, ela cortava o guardanapo ao meio, que eu acho legal. Só que talvez a mensagem que vai ficando é que vai faltar escassez, né? E o desafio é esse, como pai que eu sou hoje, né, pai de 2 filhos, eu fico pensando, tenho que passar a mensagem, mas quem sabe não poderia ser, olha, isso aqui já é suficiente, mas modelagem é o segundo modelo, jeito de guardar. E o terceiro, acontecimentos específicos. Aí o Doug falou, né, vou dar um spoiler, né, para quem não assistiu o treinamento, eu já vou falar, né, dando um spoilerzinho do filme, que ele foi no parque de diversão quando criança, chegou lá, a mãe deu US$ 20, chegou no parque, perdeu, não achou. Aí ele ficou com trauma de gerenciar dinheiro, né? Então são os três formas que a gente vai armazenando. Você tem algum case seu de você criou alguma crença limitante no passado? Muitos, inclusive, eu demorei bastante para ler o livro,
porque no primeiro capítulo, o livro do T. Harv tem vários exercícios para você fazer. E o primeiro exercício que ele te dá é para você pensar no que aconteceu na sua infância com seus modelos de dinheiro. Quem eram os seus modelos de dinheiro? Então, eu tenho um fato muito interessante, porque eu sempre fui uma pessoa notívaga. Eu sempre procurava trabalhos que eu podia trabalhar mais à noite, de manhã, dormir e tal. E aí, quando eu fiz esse exercício, eu descobri que na minha família, quem eu achava que era rico era meu tio, que tinha bar, que fazia shows de moda de viola, e ele sempre dormia até tarde. Olha para você ver como é que ficou isso na minha cabeça. Então, Aí eu você acho que começou a achar emprego, quem trabalha à noite é rico. exatamente. Então, isso foi uma coisa por muitos anos na minha vida que eu trouxe sem saber e que eu descobri quando eu li o livro e vários outros Caramba, muito trabalhando, porque legal. aí eu trabalhei criança no livro, depois no Mastermind você trabalha, como eu já te disse, o treinamento que a gente foi da Mente Milionária é uns 90% do que o Mastermind fala, do que o Napoleão Hill fala também. E aí Legal. e aí fiz lá de novo, e eu descobri que a gente precisa fazer muito esse processo, porque cada vez que a gente faz, a gente chega a pontos que fazem essa trava na gente. Legal, muito bom. Agora estou curioso. Depois a gente marca uma live, depois de você falar do Mastermind, do Napoleão Hill, aí fica bacana também. Com Mas vamos certeza. lá. Aí os 8 passos para ganhar dinheiro, para ter prosperidade. E aí, sabe por que eu faço essas apresentações? Porque eu dou aula de apresentações de alto impacto desde 2011. Só que Legal. eu uso, né, ainda, mas naquela época eu focava numa ferramenta chamada Prezi, que também faz Zoom, como esse aqui. Só que o Prezi é mais engessado e o Miro é mais livre. Mas eu sou um aficionado em transformar em visual o que as pessoas estão ali falando, porque depois fica mais fácil para eu ensinar e para eu lembrar, né? Aham. Então, primeiro, modelo de dinheiro, né? Quer dizer, quais são os modelos, as crenças limitantes que a gente tem? Então, esse é o passo um, é mudar o modelo, né? As pessoas acharem que ricos são gananciosos, se eu tiver muito vai faltar para outra pessoa. Aí ele traz, pô, vamos pensar aqui em 4 motivos para ser rico. Bom, estilo de vida, né? Quem não gostaria, né? Viajar o mundo e tal. Contribuição, esse é outro ponto legal, né? Quero ajudar as pessoas, não tenho dinheiro. E sabe que isso é interessante? Tem muita gente, eu já fui esse. Eu já não tinha dinheiro e eu era voluntário em várias ONGs. Isso faz uns 20 anos atrás. Eu acho uma besteira hoje. Eu falo assim, cara, mas se eu for rico, eu não preciso ir para a rua ficar distribuindo sopa. Nada contra quem está indo lá. Mas eu vou ajudar muito mais. Então hoje eu percebo que muita gente faz esse trabalho, desculpem quem é voluntário, mas fica a reflexão, que às vezes você está mais satisfazendo uma questão interna do que efetivamente criando uma transformação. Então hoje eu percebo isso, quer contribuir, a gente consegue muito mais dessa maneira. Olha que legal, aqui eu estou até vendo as notas minhas, ó. Olha o que eu coloquei. Ajudarei as pessoas a encontrarem seu Ikigai. Você sabe o que é Ikigai? Não, eu ia perguntar. Não? Não Nossa, sei. boa pergunta. Pera aí, deixa eu ver se eu faço agora aqui. Pera aí, eu vou responder daqui a pouquinho o que é Ikigai, porque está lá embaixo. Ok. Mas farei o maior portal de origami do mundo para levar prosperidade para os origamistas, e é isso que eu estou fazendo. E criarei espaços makers em Salvador e outras cidades. Espaço maker é onde as pessoas vão fazer coisas, impressora 3D, cortadora laser, sabe? Faz Aham. produção, fabricação digital. Bom, enfim, quem você quer ser e pare de se preocupar com dinheiro e cuide dele. Essa é uma parte interessante, que ele costuma usar aquela história, né? Que Deus fala assim, o cara tá gastando, 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 aí fala assim, Deus me arruma mais dinheiro, né? Aí Deus fala, né? Cara, se você não cuidar nem desse aí que eu tô dando, que você já conquistou, por que que eu vou te dar mais, né? Aí essa questão do cuidar. Cuidar lembra de planta, né? Lembra de... E aí vem porque o que é o dinheiro? O dinheiro vem de outras pessoas e a gente ganha dinheiro
ganhar prazer ou resolver uma dor, né? As pessoas se movem ou pelo prazer ou pela dor. E o empreendedor ou empregado resolve problemas. Então, esse é o grande dilema. Não importa o que que você está fazendo, se você não estiver resolvendo o problema de alguém, você não tem como gerar dinheiro. As pessoas não vão te pagar. E qual, aqui o Ikigai, ó, qual o problema que você vai resolver? Eu achei o máximo que quando ele fala onde sua cabeça, mãos e coração se encontram, é ali que combina. E aí o que acontece? Cabeça é mente. E ele fala: escolha um veículo que combine seu propósito, paixão e perícia. Agora eu vou explicar o que é o Ikigai. E você vai perceber assim, nossa, mas podia falar de Ikigai no Mente Milionária. Porque o Ikigai, ela é uma filosofia japonesa que é a razão de viver segundo os japoneses. Existe um livro chamado O Segredo Ikigai, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. E o Ocidente criou essa mandala. Essa mandala não é da filosofia japonesa, mas é muito legal. Que diz o seguinte: o que você ama fazer e o que você faz bem é sua paixão. No meu caso, origami. Eu Que faço legal. desde os 6 anos de idade. O que você ama fazer, o mundo precisa, é sua missão. No meu caso, eu sou da área de educação, faço palestras na área de educação, então eu acredito que a educação precisa de um jeito mais divertido, mais lúdico das crianças e jovens aprenderem. E o que o mundo precisa e você é pago para fazer é sua vocação. E no meu caso, palestras. Eu descobri em 2015 que eu podia fazer palestra profissionalmente, sendo pago por isso. Só que eu fazia palestra desde 2009. Então, levei 6 anos para descobrir que eu podia ser pago para fazer. E profissão, esse é o dilema do mundo. O que você é bom e que você é pago é sua profissão. E eu me formei em engenharia elétrica na Unicamp. Nada a ver, né? Ou seja, eu foquei só na profissão. E o Ikigai é quando você junta tudo isso. Agora, pergunta se não tem a ver com isso aqui, né? Tudo, Tudo a ver. Então, o que acontece? O Ikigai tem tudo a ver com a mente milionária. Porque na se você não verdade, faz algo que você realmente se apaixone, você não vai ser diferente dos outros. E se você não for diferente, você é mais um. E se você é mais um, você não vai cobrar. sabe o que que eu percebo? Que a gente deveria fazer o Ikigai primeiro, entender tudo isso e depois. Ah, porque se você não entender isso primeiro, para você ter uma mente milionária vai ficar mais desafiador, entende? Agora você captou. Agora, agora você entendeu o motivo dessa live. Por quê? Porque, na verdade, eu faço mentoria Ikigai. Que bacana. Eu já fiz durante a pandemia, fiz vários encontros, tal. Eu fiz com um amigo meu, que é um dos maiores palestrantes Ikigai do Brasil, que é o Rafael Takei. A gente fez mais de 30 conversas Ikigai durante a pandemia. A gente foi assim, durante mais de 30 semanas, toda quarta-feira à noite a gente fez a conversa. Basta Que você pena digitar no Google. Vou que, até pena mostrar aqui. que Não, depois, deixa eu mostrar porque a gente está gravando, depois a gente perde o embalo. E aí tem uma estratégia de marketing de conteúdo que é você escolher um nome que gruda, por exemplo, Conversas Ikigai. Você já fala assim, pô, grudou, né? Conversas Ikigai. Vou lá no Google. E quando você vai procurar Conversas Ikigai, você vai achar o quê? Olha a estratégia, ó, uma mini aula de marketing digital, porque eu não contei, né? Mas eu trabalho com marketing digital desde 98. isso eu vi no seu perfil. Então, eu dei aula de SEO, marketing no Google, por mais de 15 anos. Então, quando eu crio um nome e a gente fala assim, Conversas Ikigai, esse nome passa a ser meu. Por quê? Porque não existe. Ninguém estava falando disso. Só que quando você for procurar no Google, tem 30 conversas Ikigai aí, eu e o Rafael Takei. É maravilhoso a gente Vou junto. ver. Mas vamos lá. Isso daí dá um papo para ficar mais uma noite falando só das conversas que a gente teve. Mas vamos lá, voltando aqui. 3. Qual o problema que você resolve? Eu gosto muito dessa frase,
que é do Aristóteles. Onde as necessidades do mundo e seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. E essa imagem, fui eu que tirei essa foto. E esse cara que está nessa imagem chama Roman Krinarik. E o Roman Krinarik, bom, você não entendeu nada do nome, porque eu não entenderia também. Krinarik, ele tem um livro chamado... Cara, olha o nome do livro. Eu vou mostrar. Como encontrar o trabalho de sua vida. Eu vou Que fazer outro parênteses aqui. Ele veio para São Paulo, ia ter uma palestra, era quarta-feira à noite, uma pessoa, sabe, me falou tal, não, ele é muito bom, vai estar aí. Você precisa ir na palestra dele. Eu nem sabia que existia o livro dele. E o livro é esse aqui, tá vendo? Aham, Eu falei, caramba, eu vou, né? Custava R$ 100. Eu falei, beleza, quarta-feira é domingo, vai ter vaga. Tava lotado já. não acredito. Aí eu tava sábado à noite, falei, pô, vou perder uma palestra, caramba. Tava falando com um amigo meu, né? Aí esse meu amigo mandou um WhatsApp, né? Sei lá, não lembro. Ele falou, cara, você já não vai no evento, certo? Aparece lá de manhã e vê se tem vaga. Aí você tem chance de entrar. Boa ideia. Aí eu fui lá, assisti a palestra e descobri porque estava lotado, porque eram os leitores do livro dele. E eu acho que era o único que não tinha lido o livro. Eu falei assim, pô, todo mundo leu. Quem é esse cara? Nem sabia que era o cara. Eu só fui porque alguém tinha... Alguém falou que assim, você não pode perder a palestra desse cara. E ele colocou essa imagem, olha que legal. Um Que cara legal. saltando assim, né? Ele falou, cara, haja primeiro, pense depois. Não é agir sem pensar. Mas ele falou assim, tem gente que fica fazendo curso, 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 curso. Você já viu gente fazendo isso? Uh, Não tem, tem ninguém fazendo isso, né? muito. Ó, E ele falou, e a galera não coloca em prática. Cara, eu amei esse cara só nessa aí. Por quê? Porque eu sou o contrário. Eu sou o cara que faz, faz, faz. E as pessoas falam, Márcio, espera, planeja, pensa um pouco. Não, treina um pouco. Eu falei, cara, pra quê? Por exemplo, a gente tá aqui agora. Estamos eu e você e a Luana. Pronto, acabou, Márcio, acabou. Napoleão Hill diz que você. Peraí, que agora eu esqueci o que eu ia falar, mas Napoleão Hill, Hill fala sobre isso. Napoleão Hill ele fala que você tem que ter o foco principal bem definido e você tem que. Como é que é a frase aqui? É... Ah, você falou alguma coisa, eu esqueci. Eu pensei que fala. Mas eu conheço o Napoleão Hill também. Eu tenho um livro, Eu Penso em Riqueza, mas eu entendi a história. O origami é meu polo principal. Você tem que ter um foco. É, E, e eu não tive foco durante muitos anos. A hora que o origami virou o foco, deu você certo. vê, deu certo, porque agora o que eu estou fazendo? Estou dando uma aula de miro. Você deve estar olhando e falando, cara, eu quero aprender esse miro aí agora. E aí, só para passar aqui para o passo 4 do MMI, você deve estar falando, tá, mas que imagem é essa aí atrás? É quando ele fez uma dinâmica que é muito fácil. E essa dinâmica eu vou usar nos meus treinamentos. É assim, você está num três universos. A Luana, se quiser participar, pode participar também. Três universos que você já tem tudo pago. Você não precisa vender Napoleão Hill porque já está vendido. Você já está com a sua cota, sua meta atingido todo mês lá, não precisa se mexer mais nada. Em um dia você já atingiu sua cota. A pergunta é: o que você faz em cada um desses universos? Então fala aí, um universo só, o que é que você faria? Você não precisa mais trabalhar, tá tudo pago. Nesse universo eu ia ler, eu ia viajar, eu ia curtir a vida. Eu sou padrão 7, eu preciso viver a vida. Tá bom, então vamos lá. Vou fazer o que ele falou. Você já viajou o mundo inteiro, já curtiu, já leu um monte de livro e voltou para casa. O que que você vai fazer? Eu vou ficar com as pessoas que eu amo, vou curtir eles intensamente, Você já porque curtiu eles intensamente. E aí, o que que você vai fazer? eu vou procurar uma coisa nova para eu fazer.
Ó, isso chama sair pela tangente. Por quê? As pessoas têm dificuldade de responder. Mas eu não tenho, eu respondi de bate-pronto aí. Não, não. O que ele falou é o seguinte: você já viajou, já curtiu a família, o pessoal não aguenta mais ficar com você, assim, falou assim: não, não, Cláudia, só fim de semana. Olha, Caraca, o que eu vou fazer agora? experiências, vou falar das minhas experiências para as pessoas. Tem tanta Não, coisa mas para ó, fazer. dorme com isso aí. Tá bom. Por quê? A gente tem uma necessidade de preencher perguntas, mesmo quando a gente não tem as respostas ainda. Por quê? O meu é fácil, vou fazer origami. Quando você fala, vou fazer origami, você começa a imaginar um monte de coisa na cabeça, dá para tirar foto de eu fazendo origami. Dá para tirar foto eu fazendo origami com idoso, com criança. Eu fui fazer origami na escola do meu filho hoje, foi uma 23 crianças sexto ano alucinadas ali. Eu adoro isso. Que bacana. Mas o desafio para você e a Luana dormirem, pensarem, precisa ser algo que depois que você viajou, curtiu, falou, aí você vai sentar sozinha e vai falar, agora eu vou fazer. E aí, no not so simple, né? Como a gente pode perceber. A gente foi tão condicionado a trabalhar, não sei o que, tal, gerar dinheiro, né? Mas vamos lá, vamos lá. Ó, o problema tem que ser falado de forma clara e simples. O botão da dor, né? Eu adoro esse aqui que ele fala, né? Cara, você está cansado da sua careca? Ou cansou da sua barriguinha? Então tem que ser direto. E aí depois vem duas perguntas. Essa é legal, né? A dor está resolvida. Por exemplo, eu tenho uma frase que é assim: cansou de fazer curso, mentoria e não conseguir colocar em prática os seus projetos? Você se sente frustrado e às vezes com raiva de você mesmo porque você não consegue sair do lugar que você está? Eu estou lançando uma mentoria samurai para ajudar as pessoas a terem confiança em si mesmo e alta performance. Porque o samurai é a imagem da alta performance, entendeu? Adorei o nome. Mas a pergunta é: por que eu deveria comprar isso e por que eu deveria comprar de você? Aí fica a reflexão. A gente, depois que coloca a dor, ainda tem que falar por que isso, por que agora e por que de você. E aí vem a quinto passo, que é legal, que você tem que ser singular e diferente. Cara, o Pedro Superti, ele vende o quê? Qual é o Pedro Superti, ele fala que as pessoas têm síndrome de commodity, tudo igual, né? Aliás, me perdoe os coaches que estiverem ouvindo, mas vamos ser francos, o coach virou meio tudo igual, né? Olha, eu vou transformar a sua vida, eu vou. Não vai. Agora, Napoleão Hill é diferente, porque, opa, é o Napoleão Hill, o Instituto. Aí já acendeu uma luzinha, falei, quero saber mais, eu ainda não fiz. Aliás, o Napoleão Hill, também tem o do Dale Carnegie. São treinamentos que a gente fala, eu ainda não fiz, mas quero fazer, né? Porque Com são certeza. singulares, são diferentes, são únicos. E E Dale aí, Carnegie é baseado no Napoleão Hill também, ele veio depois. é, Dale Carnegie? Agora eu estou na dúvida. Ah, é verdade, caramba. O Napoleão Hill é antigão, é bem mais antigo lá. Mas olha que Ele legal. O quinto passo é a maneira como você resolve o problema tem que ser singular e diferente. E você precisa ser capaz de expressar isso. Sabe por que eu entrei no origami? ah, Porque tem uma frase no livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. já Aliás, vi. esse livro é maravilhoso. E perguntaram pro Dale Carnegie, para o Deepak Chopra: como é que você educa seus filhos, então? Ele fala: eu pergunto para eles, o que é que vocês fariam de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso? Isso chama a lei do Dharma. E a lei do Dharma diz que todo ser humano tem um talento único
Ou seja, você tem um talento só seu. Ele é único na sua expressão e tão específico que ninguém mais em todo o planeta tem um igual ou maneira parecida de expressá-lo. Cara, é o quinto passo. É o quinto passo da mente milionária. E o sexto, esse eu adoro também, por quê? Porque em 2020, gente, a gente estava no meio da pandemia, zero origami, zero palestras. Zero, não precisa nem falar, né? Vamos pular a pandemia, porque todo mundo sabe as dores que teve. E o exemplo é, um cara que é massagista, ele nunca vai dar conta de fazer 100 massagens no dia. Ele não vai dar conta de fazer massagem em Poços de Caldas. Agora, quando eu crio um sistema de pessoas fazendo massagem, aí melhorou. Só que eu digo que o origami é ainda melhor. Por quê? Se você falar agora, Márcio, eu preciso de um origamista para um aniversário aqui em Poços de Caldas. A gente acha alguém. Agora, preciso de um massagista em Poços de Caldas que queira trabalhar comigo. Aí eu não acho, porque o cara que está aí, ele já está trabalhando ganhando dinheiro dele. Agora, o origamista não. Então, eu estou criando esse esquema. O criar um sistema, você cria. Aí você passa a não ter teto mais. Porque se eu tivesse 100 origamistas, 1.000 origamistas trabalhando, aliás, essa é a minha meta, tá? Aham. Se tiver 1.000 origamistas trabalhando, ganhando R$ 1.000 por dia e 10% voltando para a rede, dá um faturamento de R$ 100.000. Isso pode acontecer, porque eu posso criar esse marketplace e sistematizar o processo. É bom a Luana estar aqui, que ela tem um perfil super de anotar, de fazer. Tem um perfil chamado perfis tipológicos, que são 4 letrinhas. Você conhece, Cláudia? Não, esse não. Depois eu te passo. É um perfil que vai dizer assim, o seu perfil tipológico, né? E são 4 letrinhas. O meu deu ENFP. ENFP é o cara inventor, é o cara criativo, mas não é o cara que vai pegar e ficar fazendo a planilhinha, pegando o gasto do almoço e colocando na planilha. Não sou eu. A Luana deu ISTJ. Nenhuma letra igual a minha. Que legal. Veja, é um perfil que é o perfil que passa aqui, vamos controlar, vamos ajustar, vamos. Bem bacana. Ô, Vamos Márcio, lá. nós temos os 9 perfis do Enneagrama Vitruviano no Mastermind. É muito bacana Não, também. nossa, Enneagrama é maravilhoso também. Vamos marcar um dia uma live desse. Ih, dá para ter 2 lives, né? Uma Um live sucesso. do Napoleão Hill e uma live do Enneagrama e perfis comportamentais. Mas o Enneagrama é da Fundação Napoleão Hill também, o Enneagrama Vitruviano. Depois, não, vamos marcar uma live para falar de perfis comportamentais e puxar essa sardinha, Fechou. tá? Aí o sétimo passo, duplicar. Você conhece o Naruto? Conheço. Então para quem conhece, é ótimo, né? Ele tem um clone, né? O Jutsu clone das sombras. Então, duplicar. E o que é duplicar? Duplicar é o seguinte: a gente faz aniversário aqui em São Paulo. Tá, fiz um aniversário, foi maravilhoso. Comi sushi pra caramba no aniversário, porque era um alto padrão, né? Imagina, eu fui pago, a gente foi em dois, fizemos origami e ainda comemos. Duplicar, no meu caso, é o que Napoleão Hill faz, ué. Você está duplicando aí. Com Você está certeza. sendo, você está duplicando o Napoleão Hill no sul de Minas. Mas o que eu estou fazendo no origami é isso. Se você fala assim, Márcio, então eu quero botar origami aqui também. Então, você não precisa fazer origami para duplicar. Eu Com posso certeza. te ensinar depois que a gente parar de gravar, eu explico. Como que você poderia participar do Origami Clube? E pode ter um agente de negócios, porque precisa ter gente que vende e gente que executa, como qualquer negócio. Lógico. E por último, isso ele não falou lá, mas eu lembro que tinha assim, o oitavo, que é capacidade de dar o passo, da ação um. Passo Ele um. o oitavo, só não me lembro. Ele falou em outro, eu acho que ele falou em outro nome, mas as pessoas ficam com medo. É, As pessoas começam a dar desculpa. Não, peraí, não, aí eu tenho que fazer mais uma mentoria.
Não, é que aí eu estou terminando lá um curso de marketing digital. Ah, eu estou terminando tem um mentor meu que vai ensinar a gravar videoaula no Zoom. Cara pálida, entra aqui no Zoom e a gente faz a aula. Aí você pilota e dá aula. Não, não, mas é que eu estou vendo. Acho até engraçado porque eu fico imaginando assim, a pessoa, estou lendo um livro sobre como dar aula no Zoom. É, Não, tô zoando agora, né? Mas é como se fosse isso, né? sim, a pessoa vai arrumando desculpas, né? É. Pra E aí, fazer. qual é o conceito? Eu sou da cultura maker. Não sei se você conhece essa palavra maker. Não conheço. Já... Não conhece? Não, Maker conheço é fazedor. movimento. Fazedor. É, Aham. eu sou da cultura maker. Eu sou tão da cultura maker que, na verdade, é, eu participei de um programa chamado Batalha Makers Brasil, mas aí é outra história. Eu até apareci na televisão com Que Marcelo legal. Tais. Então, maker, ele tem um conceito diferente, que é faz e erra e aprende. Faz, erra e aprende. Então, o maker já tem tudo isso que a gente está vendo no Mente Milionária. E olha só, coragem é a resistência ao medo, não a ausência dele. Mark Twain. Ele falou isso também lá. O que ele colocou, Falou isso. Écio, o que ele Aqui, deu ó. dessa vez, eu crio uma máquina de negócios e a vendo. É isso. Acho que ele falou também. Deixa eu ver. Não tem aqui. Ele falou nessa. É, nessa ele falou, mas eu vou ser bem franco. Bem franco. É legal, só que cada um vai chegar num certo nível ali que tudo bem, ué. Mas eu entendi o que ele quer dizer. Mas se a gente já chega num ponto que você já está com uma empresa, está rendendo e você está feliz, é uma opção. Então já é Mas uma boa meta, né? é que assim, ó, que se você tá feliz e você que ele disse eu crio uma máquina de negócios e a vendo e depois eu crio outra e outra e Criar outra. outra. Isso. Uma Isso é mentalidade legal. disse. Isso, Foi, isso é legal, mas acho que a maior lição, sabe o que é? É para eu vender o Origami Clube, eu tenho que deixar tão organizado o sistema que não precisa de mim. Na verdade, pensando bem, acho que eu vou ressignificar, né? Porque se eu criar e vender, eu vou fazer outra coisa, é verdade, né? Então, tá bom, mas vou organizar ó, o Origami Clube para eu vender. Aí eu vou sexto para os outros países. o sexto é crie um sistema para resolver o problema sem mim. É isso que você está É, falando. exatamente. Mas, ó, para fechar minhas notas, É, eu tenho um post, uma frase muito legal de uma pessoa que faleceu ali há alguns anos atrás e eu não tive o privilégio de conversar com ele. Eu só troquei umas mensagens meio bobas, nada profundo no Messenger. Ele é um dos maiores educadores, assim, um cara que viajou o mundo e ele foi um dos autores desse livro chamado A Volta ao Mundo em 13 Escolas. Foi ele, o André Gravatá e eu esqueci o nome das outras autoras. Viajar no mundo vendo escolas inovadoras no mundo. E aí, faz parte da vida, ele faleceu, o Eduardo Shimahara. E tem uma frase que me marcou, e no meu blog tem um post, tá? Depois você vê lá, tem um vídeo maravilhoso dele falando sobre se você está no lugar certo, sabe? Quando você acorda segunda-feira, toca o telefone, e aí você pensa, tô no lugar certo? Tô onde eu quero estar? E aí a frase dele que tá na parede, que estava, né, na parede onde ele morava, era vai e se der medo, vai com medo mesmo. E aí, esse é o resumo da palestra. E quando ele vendeu a mentoria, eu falei, cara, onde eu compro? E eu já comprei a mentoria Mente Milionária. Isso aqui é o resumo de uma hora de palestra. Agora pensa, eu anotei tudo isso em uma hora, enquanto ele estava falando. que bacana. Gente, a gente vai parar de gravar agora, mas eu quero só mostrar um pedacinho do que é o Train the Trainer. Pode, Cláudio? Por favor. Você não viu o Train the Trainer, né? O Train Não, the Trainer foi um pacote de duas imersões. O Guerrilla Business, com Alex Mandoshan, que também foi maravilhoso, e o Train the Trainer, com o Blair Singer.
E aí o Blair Singer, ele ensinou que todo mundo pode ser um bom professor cativante, não precisa ser um cara com uma super oratória. Então é isso que ele ensina, que existem técnicas para você cativar. E ele fala, você é o conteúdo, você tem a xícara aqui, você deve ter um conteúdo que você fala, nossa, a minha transição para a sua próxima carreira que não é trabalhar só com Napoleão Hill, né? Falar só porque você pode ter os dois, né? Você pode vender e pode ter a sua carreira. A questão é que a xícara é o seu conteúdo. Você precisa criar um código de honra, um código de cultura. Isso foi o que eu fui aprendendo também. Precisa criar algumas regras. Então, ou seja, o conteúdo é o líquido, mas as regras, o código de cultura, a metodologia, reconhecimento. Obrigado por estar aqui, Cláudia. Obrigado, Luana. Olha só, foi inconsciente, eu nem lembrava. Perguntas, celebração, contar histórias e emoções. Aliás, eu também contei histórias, né? Então, tô ficando bom, né? O negócio está virando competência Bom, inconsciente. E missão. Por exemplo, a minha missão fora o origami é que eu fico indignado quando pessoas como você que querem fazer uma transição, têm conteúdo, mas não sabem passar o conteúdo. E aí você tem um contexto e um ambiente. Então, a xícara é tudo isso que está em torno. Então, você precisa criar, por exemplo, aqui tem um contexto. Mas se eu tivesse com PowerPoint, seria chato. Se eu abrisse o PowerPoint, você ia falar assim, nossa, vou dormir, né? Então, contexto no digital e no presencial precisa ter uma forma mais bacana de transmitir. Bom, aqui é só para dizer o seguinte, eu já tenho esse resumo. Eu já fiz o resumo. Por quê? Porque quando eu fiz o treinamento, eu já fui fazendo os resumos. Então, no meu blog, Márcio Alcabe com BR, aliás, uma dica de Google. Você sabia que se você digitar site dois pontos e colocar um site no Google, ele vai trazer o conteúdo só daquele site? não, Pois é, você já aprendeu uma nova. tá Então, se você vendo? digitar site dois pontos, Márcio Alcabe com BR e clicar em imagens, você vai ver que eu faço tem um pouquinho de trabalho para ter esse blog há mais de 15 anos. Então, se eu colocar aqui Blair, ele vai trazer tudo que eu tenho relacionado ao Blair Singer, tá vendo? Aham, E aí, o que é que eu fiz? Que eu não sou bobo nem nada. Quando eu vi que estavam falando de treinamento e tal, eu fui resgatar e fiz um novo post chamado Seja um Treinador. Aliás, é uma dica de conteúdo. Você tem que precisa ter o blog. Coloquei aqui uma imagem, porque essa imagem que vai ser indexada lá no Google. E eu coloquei aqui o meu depoimento para o Blessinger, foi maravilhoso. Só para resumir, terminou o treinamento 8 da noite, 7 da noite, acho. Ele falou: quem quiser saber como participar do time dele, fica um pouco mais. Esse pouco mais foi até 10 da noite. E aí teve um momento que ele falou assim: Where is the origami guy? Ele pediu meu depoimento, 10 da noite. Ele falou: que não, ele pediu, falou: Where is the origami guy? E pediu depoimento. Eu fiquei super emocionado na hora. Eu até nem me gravei, né? Geralmente eu gravo, mas eu já tinha até desligado o gravador de vídeo. É uma pena que não gravou, mas ficou para a posteridade. Mas o que eu quero dizer é que aqui eu já tenho um resumo daquele Miro. Então, legal. provavelmente eu tenho um resumo melhor do que eu faria agora. Aliás, eu preciso ver esse resumo do vídeo, porque agora eu não estou lembrando de tudo, né? Mas, gente, foi muito legal. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Luana, pela presença. E eu gosto de pedir para deixar uma frase final. A Luana, não sei se não precisa abrir, não tem problema, mas deixa uma mensagem final aqui para quem está no meu canal. Eu tenho uma mente milionária e vou colocá-la em prática. Muito bom, muito bom. Agora eu vou parar de gravar aqui para falar um pouquinho da mentoria Samurai aqui. Eu lembrei que eu ia falar para você naquela hora. Ah, Era fala. isso que
15% na vida é conhecimento, 85% são nossas habilidades e ações. Então, por isso que é importante praticar. Muito bom, muito bom. Obrigado. Agora eu vou parar de gravar e terminar o papo aqui com a Cláudia, que tem coisa boa aqui para a gente trocar ideias. Valeu, pessoal. Ah, e lembrar, tem a mentoria Samurai. Ah, Márcio, como é que eu acho a mentoria Samurai? Ó, eu aprendi a criar esse nome com Pedro Superti. Nomes que remetam a alguma coisa bacana. Eu lembrei da cultura japonesa. Então, tudo que eu inventar de nome agora vai ter alguma coisa com o Japão, entendeu? E aí eu fui pesquisar mentoria Samurai, não tinha muito conteúdo falando de mentoria Samurai. Só que olha o que acontece no Google agora. Quando pesquisa, aparecem os meus vídeos sobre mentoria Samurai. E aparece um link aqui de um site Mentoria Club. Por quê? Esse site também é meu. Por quê? É uma estratégia de conteúdo. É muito importante você anotar isso. Quando você criar algum produto seu, você precisa combinar duas palavras. E quando essas duas combinam de um jeito diferente, as pessoas guardam fácil. Mentoria Samurai. Aí você já não esquece mais. Com Mas é isso certeza. aí, pessoal. Quem quiser, entra na Mentoria Samurai, vamos conversando. E agora eu vou trocar uma ideia com a Cláudia. Valeu, gente.